a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E a matéria é China, quadro humano. Para entender um pouco mais da questão da China, a gente já viu que a China é um país muito populoso, né? É um país bastante povoado, tem a maior população absoluta do mundo. A gente vai entender um pouco mais das características da China também em relação à sua concentração e suas características étnicas também, tá? Observando com atenção, a gente pode observar que o quadro natural que a gente já viu na outra aula, a porção oriental, ela vai apresentar um dos aspectos mais favoráveis à fixação do homem. Isso vai acontecer na maior parte dos países que vão encontrar, que apresentam uma condição natural que vai ser uma condição que vai repelir a concentração das pessoas. Por exemplo, quando a gente vai ver a distribuição da população na África, a gente vai ver que essa distribuição de população, ela vai seguir as características naturais. Por exemplo, os locais onde eu tenho clima árido, que são os desertos do Saara e do Kalahari, são, consequentemente, locais onde eu vou apresentar vazios demográficos. Né? A população ela sempre vai buscar se concentrar em locais onde eu vou encontrar vantagens, né? Benefícios e facilidades naturais. A mesma coisa vai acontecer com a Austrália. Quando eu tenho uma região desértica no interior do país, essa região não vai ser ocupada de forma constante. No caso da China também. Claro que não são somente questões naturais. No caso do Brasil, por exemplo, a concentração populacional ela não é pautada simplesmente por questões climáticas. O interior do país ele é menos ocupado por questões históricas, né? Não por questões climáticas. Você tinha ocupação no litoral por causa da colonização e a economia se desenvolveu assim. E aí depois você vai começar a ocupar o interior. Mas naturalmente isso vai acontecer também por questões naturais. No caso da China isso vai ser um aspecto bastante importante nesse sentido. O lado ocidental é mais rude e agressivo à presença humana. Então eu tenho uma região montanhosa, tenho uma região mais árida. Dessa forma, apenas 10% dos chineses é que vão ocupar a parte oeste e os outros 90% vão ficar localizados no leste. Né? Então, por isso quando a gente fala que a China tem uma população absoluta muito grande, mas não significa que ela seja povoada. Quando você faz o cálculo de povoado e populoso, só para relembrar, um país povoado é aquele país que tem uma grande população por área. Um país populoso é que tem uma grande população e ponto. Então, a China tem uma grande população. Quando eu vou ver os dados sobre a distribuição da população por área, né, por quilômetro quadrado, a China também vai apresentar uma grande população. Então, ela vai ser povoada e populosa. O problema é que quando a gente faz esse cálculo, a gente desconsidera a distribuição da população. E nesse quesito, a China tem uma distribuição de população bastante irregular. Então, eu tenho, numa porção importante, como a gente viu, do território chinês, ele é ocupado por só 10% da população, enquanto uma porção um pouco menor do território é ocupada pelos outros 90%. Então a população, ela existe, ela é de grande volume, mas ela é mal distribuída no território. Então a gente tem que sempre levar em consideração esses percentuais na hora que a gente vai fazer esse cálculo, tá? Quando a gente vai comparar com outros países, a gente vê isso. Então, existem algumas questões que eu vou colocar assim. Por exemplo, Mônaco. Mônaco vai apresentar uma distribuição de população muito mais regular do que a China. Então, você tem que calcular para isso, né? Já a China oriental, a gente pode considerar como um formigueiro humano, porque ela concentra boa parte da população. Isso a gente pode entender um pouco mais essas análises para poder conhecer um pouco mais da população chinesa. Então, composição étnica. A China é um país multiétnico, né? Diferente do Japão, que não tem grandes diferenças étnicas, a China tem bastante etnia. Só que a maior parte da composição étnica da China é da que a gente chama da etnia Han. É a maior parte da população. Então, 92% da população vai ser composta por Han e os outros 8% são compostos por outras etnias. Tem várias etnias que se organizam. Essas etnias vão ficar até mais distribuídas na porção oriental, enquanto a Han fica ocupando bastante parte desse território. Então, etnicamente, o país é homogêneo, com 92% do grupo Han. Os 8% das minorias correspondem a quase 3 vezes a população da Argentina. Então, é bastante gente também. Reúne grupos como coreanos, mongóis e iugris, tibetanos, e o nacionalismo separatista vai acontecer em vários locais. Principalmente a gente vai ver no Tibete também um movimento separatista, porque toda vez que você tem uma composição étnica, muitas vezes isso vai favorecer a um surgimento de nacionalismo. Né? Aquela etnia, ela se sente separada do resto do país, ela se sente etnicamente separada do resto do país. Então ela defende que aquele governo central ele não representa, principalmente quando você tem um governo centralizador, como é o caso do governo chinês. Né? O Partido Comunista Chinês ele vai exercer uma função de concentração de poder, né, centralizadora, não é um regime democrático. Então isso favorece para que algumas etnias não se sintam representadas por esse governo e por isso
busquem uma forma de separatismo. Então isso é uma questão que vai acontecer. O Tibete tem um movimento forte, né? Geralmente o líder, né, o Dalai Lama, ele vai fazer uma apresentação nesse sentido, ele vai ganhar bastante repercussão no mundo ocidental, mas não tem muito dessas suas questões resolvidas. Mas a maior parte da população é Han, mas eu posso considerar algumas outras etnias também para entender a composição étnica da China. A composição etária da China a gente vai apresentar aqui que ela é bastante distribuída, mas majoritariamente jovem, tá? Na porção de 0 a 14 anos, a gente tem 25% da população. A população economicamente ativa, que é de 15 a 64 anos, ela vai corresponder a 67,6% da população. E a população idosa com mais de 6 anos, uma população com mais de 64 anos, corresponde a 6,6% da população. Isso é típico de regiões, né? A China vai apresentar, apesar dela ser uma grande potência econômica, ela apresenta alguns problemas socioeconômicos, inclusive nas condições de trabalho, né? A China é muito acusada de propor, né, de impor à sua população leis trabalhistas muito pouco desenvolvidas. Isso obviamente vai impactar na qualidade de vida, na expectativa de vida e tudo mais, né? Principalmente, apesar da China ter passado por uma modernização, né, tentar melhorar a vida das pessoas, você ainda tem grandes problemas nesse sentido. Então, as condições de trabalho, o hábito de fumar também é uma coisa muito propagada na China, isso tudo acaba correspondendo, né, colocando um problema aí, nesse caso, para o desenvolvimento da população chinesa, né? Então você vê também esses indicadores, existem alguns locais muito pobres, alguns bolsões de pobreza que estão associados a essa produção, né, que também podem ser relacionados à realidade chinesa. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!